Leitura do livro do Ezequiel, capítulo 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Goze, e dize: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Goze, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, as aves de toda a asa e os animais do campo, te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes da cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, com os arcos, e com as flechas, e com os bastões da mão, e com as lanças, farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. E roubarão aos que roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. E sucederá que, naquele dia, darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar. E se espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão Gog e toda a sua multidão. E lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra para sepultarem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durará 7 meses esse trabalho. E os que passam pela terra a atravessarão, e vendo alguém, o osso de um homem, levantará ao pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amoná, assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de toda a espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde de toda a parte para o meu sacrifício. Eu sacrificarei por vós sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos, e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, todos os gordados em Bazã. E comereis a gordura até vos fartares, e bebereis o sangue até vos embebedardes. A gordura e o sangue do meu sacrifício que sacrificarei por vós. E vos fartareis a minha mesa de cavalos e de carros, e de valentes, e de todos os homens da terra, da guerra, diz o Senhor Jeová. Eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre eles tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada.
conforme a sua imundícia e conforme as suas prevaricações, usei com eles e escondi deles a minha face. Portanto, diz o Senhor Jeová, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo seu santo nome. E levarão sobre si a sua vergonha, toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim. Quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu os tomar a trazer de entre os povos, e houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado nele aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, vendo que eu fiz ir em cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí. Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Capítulo 40. No ano 25º do nosso cativeiro, o princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para cá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele como edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado dali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência de cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem, Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo aquilo que eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. E havia um muro fora da casa, em redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, de 1 côvado e 4 dedos cada um. E ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então veio a porta que olhava para o caminho do oriente e subiu pelos seus degraus. Mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e outro umbral, uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo, entre as câmaras havia 5 côvados. E o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, tinha uma cana por dentro. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro, uma cana. Então mediu o outro alpendre da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares, 2 côvados, e o vestíbulo da porta por dentro. E as câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 deste lado e 3 do outro. Uma mesma medida era das 3. Também os pilares desse lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta, 13 côvados. E o espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço da outra banda. E cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então mediu a porta, desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Também fez pilares de 60 côvados e o átrio até o pilar em roda da porta. E desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior, havia 50 côvados. Fez também nas câmaras janelas de fechar e nos seus pilares dentro da porta ao redor. E da mesma sorte nos vestíbulos, e as janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. E me levou ao átrio do exterior, e eis que havia nele câmaras, e um soalho que estava feito no átrio em redor. 30 câmaras havia naquele solhado. E o solhado da banda das portas era a par do comprimento das portas. Esse solhado havia mais baixo, e mediu a largura
da dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados da banda do interior e do norte. E, quando a porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. E as suas câmaras, 3 de uma banda e 3 da outra, e os pilares e os vestíbulos eram da medida do primeiro vestíbulo, de 50 côvados, era o seu comprimento e a largura, e de 25 côvados. E as suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente. E subiu-se para ela por 7 degraus, e seu vestíbulo estava diante dela. E estava a porta do átrio interior, defronte da porta do norte e do oriente. Desculpa. E mediu da porta 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos, conforme essas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, 50 côvados, e comprimento e a largura 25 côvados. E de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinha palmeiras, uma de uma banda e outra de outra, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu da porta a porta, para o caminho do sul, 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul, conforme essas medidas. E as suas câmaras e os seus pilares, e os seus vestíbulos eram conforme essas medidas. E tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos, o comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Havia vestíbulos em redor. O comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados. E os seus vestíbulos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior, para o caminho do oriente, e mediu a porta conforme essas medidas. E também as suas câmaras, os seus pilares, e os seus vestíbulos eram conforme essas medidas. E havia também janelas ao redor dos seus vestíbulos, o comprimento de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus vestíbulos estavam no átrio de fora. Também havia palmeiras nos seus pilares, de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte e mediu conforme essas medidas. As suas camarinhas e os seus pilares e os seus vestíbulos também tinham janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. E a sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares dos vestíbulos, onde lavavam os holocaustos. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de uma banda e 2 mesas da outra, para nelas se degolar o holocausto e o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Também da banda de fora, de subida para a entrada da porta do norte, haviam 2 mesas. E de outra banda, que estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas. 4 mesas de uma e 4 mesas de outra banda. Aos lados da porta haviam mesas, 8 mesas, sobre as quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas, o comprimento era de 1 côvado e meio, e a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado, e sobre elas se punham os instrumentos com que se imolavam o holocausto e o sacrifício. E as suas bordas, de 4 dedos de comprimento, estavam fixadas por dentro e redor, e sobre as mesas estavam as carnes da oferta. E foram da porta, e fora da porta interior, estavam as câmaras dos cantores, no átrio de dentro, que estava da banda da porta do norte, e olhava para o caminho do sul.
Uma estava à banda da porta do oriente, a qual olhava para o caminho do norte. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Esses são os filhos de Zadok, que se chegam ao Senhor dentre os filhos de Levi, para o servir. E mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados e a largura de 100 côvados, um quadrado, e o altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar dos vestíbulos, 5 côvados de uma banda e 5 côvados de outra. E a largura da porta, 3 côvados de uma banda e 3 côvados da outra. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados, e a largura de 11 côvados, e era por degraus que se subia, e havia colunas junto aos pilares, uma de uma banda e outra de outra. Capítulo 41. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de uma banda e 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. E a largura de entrada 10 côvados, e os lados da entrada 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. E entrou dentro e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, e a entrada 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura 20 côvados, diante do templo, e me disse: esta é a santidade das santidades. E mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura das câmaras laterais, 4 côvados, por todo ao redor do templo. E as câmaras laterais, câmara sobre a câmara, eram 33 por ordem, e entravam na parede que tocava no templo pelas câmaras laterais em redor, para se sustentarem nelas, porque não travavam da parede do templo. E havia maior largura e volta nas câmaras laterais para cima, porque o caracol do templo subiu muito alto por todo o redor do templo. Por isso, o templo tinha mais largura para cima, e assim da câmara baixa se subia a mais alta pelo meio. E olhei para a altura do templo em redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais na medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais que estavam junto ao templo. Entre as câmaras havia a largura de 20 côvados por todo ao redor do templo, e as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o do sul. E a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, à esquina do caminho do ocidente, da largura de 7 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. E mediu o templo do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, e o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. E a largura da dianteira do templo e do lugar separado para o oriente, de uma de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício, diante do lugar separado que estava por detrás, e as suas galerias, de uma e de outra parte, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor dos 3, de fronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor, e isso desde o chão até a janela, e as janelas estavam cobertas, até o espaço em cima da porta, e até o templo de dentro e de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo com medidas, e foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubins e querubim. E cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda, e outro rosto de leãozinho para a palmeira da outra. Assim foi feita por toda a casa em redor.
Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, e tinha as suas esquinas, e o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira. E me disse: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário, ambos tinham 2 portas. E haviam 2 batentes para as portas, 2 batentes volantes, 2 para uma porta e 2 batentes para a outra. E foram feitos nelas, nas portas do templo, querubins e palmeiras, como estava feito nas paredes. E havia uma trave grossa de madeira na dianteira do vestíbulo por fora. Haviam janelas estreitas e palmeiras, de uma e de outra banda nos lados do vestíbulo, como também nas câmaras do templo e nas grossas traves. Capítulo 42. Depois disso, fez-me sair para fora, ao átrio exterior, para a banda do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam de fronte ao largo vazio e me estavam de fronte ao edifício da banda do norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados, que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo, da banda de dentro, e um caminho de 1 côvado e suas entradas eram para o lado norte. E as câmaras de cima eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo e nas do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava por fora, de fronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, porque o comprimento das câmaras que estava no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que de fronte do templo havia 100 côvados. E da parte de baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando que se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio, para o caminho do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmaras. E o caminho de diante delas era a feição das câmaras, e olhava para o caminho do norte. Conforme o seu comprimento, assim era a sua largura, e todas as suas saídas eram também conforme as suas feições e conforme as suas entradas. E conforme as entradas das câmaras que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada do topo do caminho diante do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são as câmaras santas, em que os sacerdotes que se achegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas, e as ofertas de comer, e a expiação pelo pecado, e a expiação pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santidade, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e mediu em redor. Mediu a banda oriental para a cana de medir, 500 canas com a cana de medir ao redor. Mediu a banda do norte, 500 canas para a cana de medir ao redor. A banda do sul também mediu, 500 canas com a cana de medir. Deu uma volta para a banda do ocidente e mediu 500 canas com a cana de medir. Mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor, de 500 canas de comprimento, e 500 de largura,
para fazer separação entre o santo e o profano.